Olá, paz e bem, estamos aqui novamente e agradecemos ao Centro Espírita Lar dos Humildes, aqui em Fortaleza, Ceará, por nos oportunizar este momento para conversarmos um pouco sobre a doutrina dos Espíritos, codificada por Allan Kardec, que tem como a maior fundamentação os ensinamentos de Jesus Cristo. Então, que nesse momento nós possamos ser intuídas e assistidas pelos irmãos espirituais. Então, hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito interessante que está no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos. Nesse capítulo Sede Perfeitos, os espíritos enviaram para Kardec codificar, né, vários textos, vários ensinamentos que nos propõem grandes desafios para que possamos buscar a perfeição. Fala dos caracteres, da perfeição, as virtudes que um homem de bem deve cultivar, né? A questão de sermos bons espíritas. Aí fala da parábola, da semente, tem sobre o dever, sobre a virtude e sobre os inferiores e superiores. Fala do homem no mundo, o cuidar do corpo e do espírito. Então, quem quiser depois acessar esse capítulo maravilhoso, que é o capítulo 17, Sede Perfeitos. Então, a proposta é sermos perfeitos. Essa perfeição não é a perfeição divina. A perfeição divina de Deus é que Ele é a inteligência suprema. Não é essa a nossa busca, mas sermos perfeitos no sentido de cultivarmos as virtudes divinas. E as virtudes divinas, para serem construídas, é necessário que tenhamos objetivos. E um dos grandes objetivos que temos é de sermos felizes. Só seremos felizes se buscarmos essa perfeição. E essa perfeição ela é construída ao longo das nossas várias existências. E a reencarnação nos proporciona grandes experiências. Precisamos aprender a viver essas experiências tirando o maior proveito. Termos essa certeza do mundo espiritual e de que esse mundo espiritual é o mundo verdadeiro. Esse que nós estamos é um mundo da escola, é o mundo das experiências, é o mundo do laboratório, onde a gente convive uns com os outros nas mais variadas posições, quer seja na família, no trabalho, buscando ganho material, quer seja nas relações com outras pessoas. Então, a gente vive experiências e experiências nessa construção das virtudes para sermos homens e mulheres de bem e assim buscarmos a felicidade. E o Evangelho nos coloca no capítulo 17, como já falei, a experiência dos os superiores e os inferiores. Esses superiores e inferiores, nesse termo, às vezes a pessoa pode pensar assim, e como é que essa doutrina fala da pessoa ser superior e inferior, né? E muitas vezes a gente pode levar isso de uma forma muito pejorativa. Não se trata de sermos superiores e inferiores em relação a uns e outros. Superiores e inferiores no sentido das experiências que vivenciamos, nas várias posições. Vejam bem, no Livro dos Espíritos, ele nos coloca que na lei de igualdade tem, na questão 803, Kardec pergunta aos espíritos, todos os homens são iguais diante de Deus? Aí os espíritos respondem, sim, todos tendem ao mesmo fim, e Deus fez suas leis para todos.
dizeis frequentemente: o sol brilha para todos. Com isso dizeis uma verdade maior e mais geral do que pensais. Aí Kardec comenta a resposta dos espíritos. Ele diz: todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem com a mesma fraqueza. Estão sujeitos às mesmas dores. E o corpo do rico se destrói como o do pobre. Portanto, Deus não deu a nenhum homem superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Diante dele, todos são iguais. Então, eu queria partir daí, né? Da lei de igualdade, em que os Espíritos nos diz que, diante de Deus, todos somos iguais. Então, quando Kardec codificou e essa mensagem, né, do espírito François-Nicolas Madeleine, cardeal de Morlot, Paris, na data de 1863, não quis dizer que a gente é superior ou inferior, que uns nascem melhores do que outros, e que são por assim determinados, né, definitivamente superiores e outros inferiores, como muitos vêm pregando isso historicamente, e inclusive usando Deus como justificativa para tal comportamento. Essa condição de superior e inferior é na medida em que precisamos ter experiências, quer seja na família, quer seja na sociedade, nas relações. Então, precisamos ser perfeitos para sermos felizes. Então, para isso, precisamos construir em nós o bem, sermos homens e mulheres de bem. Então, para isso, precisamos praticar a lei de justiça, de amor e de caridade. Precisamos colocar os ensinamentos de Jesus em nós. E os ensinamentos de Jesus em nós é construir virtudes. E para que a gente construa as virtudes, é necessário que a gente tenha tempo para isso, né? Como é que a gente vivendo 80 anos, 90 anos, iríamos construir essa perfeição? De forma alguma. Precisamos ir e vir, irmos para a pátria espiritual, aprender, voltar e aprendendo sempre a sermos bons, vivendo as experiências. Então, nós precisamos desse tempo, precisamos passar por experiências. E nessas experiências materiais, na carne, né, nós estamos em posições, ora de superiores, ora em posições inferiores. Como assim, superiores e inferiores? Então, nós temos as várias necessidades. Então, ora somos patrões, ora somos empregados, ora somos mães, pais, homens, mulheres, ora temos dinheiro, ora somos pobres, ora somos ricos, ora não temos nada. Vivemos essas experiências. Então, essas necessidades, né, que nós temos na carne, porque estamos na matéria, é para benefício nosso. Essas necessidades são construídas por nós. Então, nessa experiência na carne, passamos por várias situações e que nos remete ao conceito de desigualdade. Então, temos várias desigualdades materiais, desde as desigualdades financeiras, as desigualdades econômicas, as desigualdades de conhecimento, as desigualdades sociais, a desigualdades logísticas. Então, superior e inferior, essa posição ela é relativa quando estamos na carne, quando estamos no mundo material, a depender do contexto em que vivemos. Então, vamos ver aqui, nisso que a gente está colocando, o que é que nos diz exatamente o item 9 do capítulo 17. Ele diz a autoridade, ele diz assim, né?
A autoridade, da mesma forma que a fortuna, é uma delegação da qual será pedida conta aquele que dela se acha investido. Não creais que ela lhe seja dada para lhe proporcionar o vão prazer de comandar, nem assim como crê falsamente a maioria dos poderosos da terra. Os poderosos da terra aqui, ele coloca, né, que tem pessoas que assim pensam, que são poderosos, que foi uma dádiva, concedida e que ele assim nasceu e assim ele será para sempre. Muito pelo contrário, foi dada essa oportunidade para que ele vivencie nessa experiência para construir em si as virtudes necessárias para se tornar um homem de bem. E aí, nessa posição de superior, ele precisa, a pessoa, ele no sentido do espírito, precisa estar agindo pensando no próximo, pensando coletivamente, pensando no maior ensinamento de amar o próximo. Isso não é uma coisa assim tão fácil. Por isso que a gente precisa estar vindo várias vezes nas variadas posições. E cada experiência que a gente vive, nós vamos ter que dar conta. Nós vamos responder por cada atitude que nós tomarmos perante o outro, se estamos na posição de superioridade. Quer seja porque temos mais dinheiro, ou uma posição de poder, uma posição de patrão, de patroa, numa posição de professor, homem, mulher, sobretudo nessas relações em que uns, por ter a força, por ter o dinheiro, por ter o poder, se acha com o direito de dominar o outro, de explorar o outro. Então, a doutrina espírita nos coloca a condição de que precisamos agir conforme a lei de amor, justiça e caridade. Então, ele coloca muito claro que nós vamos responder pelos nossos atos. E essa condição de superior e inferior, né? E aqui falando mais detidamente em relação à condição de superior, aqui ele é apenas um depositário da autoridade, de qualquer extensão que ela seja, desde o Senhor sobre seu servo até o soberano sobre seu povo. O soberano sobre o seu povo, né? Então, os presidentes, as pessoas que são líderes de comunidades, que exercem o poder de liderança. Então, esses não devem ser dissimulados, né? Então, não deve se dissimular. Quem tem encargo de almas, ele responderá pela boa ou má direção que tiver dado aos seus subordinados. Então, tem que dar conta. Vai responder. E as faltas que estes poderão cometer. Os vícios a que serão arrastados em consequência dessa direção, ou de maus exemplos. Então, na posição de superior, de líder, de comandante, não precisa ser uma exploração bem vista, né, publicada. Às vezes isso é muito sutil. Na posição de pai, de mãe, né, pode-se prejudicar um outro ser. Na posição de patrão, ou qualquer outra posição de um juiz, mesmo que esse tenha o poder de decisão, essa decisão deverá ser pensada em relação às consequências de bem e de mal que possa fazer a uma outra pessoa e à sociedade. Então, essa questão, né, das desigualdades, historicamente, de superior e inferior, tem ligação com o poder, com a posição de bens. Então, essa posição ela pode ser positiva, né, se forem utilizadas essas experiências de superior e inferior conforme
às aquisições morais. Então, precisamos ter essa clareza, que essa posição de ser superior, de ser uma liderança, de ter o poder, de ter riqueza, é para a construção da moralidade, de uma moral superior. No caso, a moral com Cristo. A moral de ter as virtudes cristãs, as virtudes do amor, do perdão, da tolerância. Então, é preciso que a gente fique bem atento quando estivermos na posição. E às vezes a gente está, mesmo a gente estando numa situação variada nas nossas experiências. Ora eu sou superior, ora eu sou inferior, ora eu tenho uma posição de mando, ora eu tenho que obedecer. Então, nas nossas experiências, nas nossas relações, nós temos esses variados papéis e temos que estar atentos como conduzimos o nosso comportamento e as consequências que esse comportamento pode trazer para mim e para o outro. Então, as grandes e mais difíceis experiências são essas, né? De ter o poder, de ter a riqueza. Então, foram as autoridades que, ao longo da história, construíram as sociedades e que foram responsáveis por comportamentos de exploração, de exclusão, de negligência, de fazer com que as sociedades não evoluíssem. Então, cada um vai responder por isso. Na posição de inferior, né, também é oportunidade de crescimento. E aí é preciso ter essa clareza do momento que tem que obedecer, no momento que tem que obedecer para a construção dessa felicidade. Eu tenho que passar, eu preciso, como espírito em evolução, em caminhada, compreender que eu preciso estar obedecendo a outros nas diversas experiências e ter a paciência, ter a resiliência, compreender que eu preciso aprender nessas várias posições. Então, seguindo aqui, ele diz, né, o seguinte: se Deus pergunta ao rico, que fizeste da fortuna que deveria ser em tuas mãos uma fonte, espalhando a fecundidade ao teu redor, ele perguntará àquele que possui uma autoridade qualquer: que uso fizeste dessa autoridade? Que mal detiveste? Que progresso fizeste? Se eu te dei subordinados, não foi para fazer deles escravos da tua vontade. Então, vamos dar uma paradinha aí, né? Vamos nos perguntar, né? Quando estamos nessa posição de autoridade, o que a gente tem feito? Será que a gente humilha? Será que a gente denigra a pessoa? Rebaixa? Então, se eu te dei a subordinado, não foi para fazer deles escravos, nem os instrumentos dóceis de teus caprichos ou da tua cupidez. Vamos pensando aí se a gente, em algum momento, a gente se comportou dessa forma. Eu te fiz forte e te confiei os fracos para os sustentar e os ajudarem a subir até mim. A subir até mim. Aí a gente pensa logo assim, no confrade espírita que tem um centro espírita e que precisa estar trabalhando em prol daquelas pessoas para levar o conhecimento da doutrina, os padres, os papas, as autoridades religiosas, as várias posições em que a pessoa teve a oportunidade de usar aquele poder, de usar aquela influência, de usar aquele conhecimento para que a pessoa construísse em si o conhecimento de Deus, o conhecimento das coisas divinas. É necessário que a gente tenha a vigilância em relação a essa questão. O superior, que está compenetrado das palavras do Cristo,
não despreza nenhum daqueles que estão abaixo de si. Aí esse abaixo aqui não é na condição moral, é abaixo na condição material, na condição da experiência na carne, que a gente viu lá no início, que perante a Deus todos somos iguais, né? Então não podemos nos esquecer dessa condição. Então, se o superior tem deveres a cumprir, o inferior os tem de seu lado e não são menos sagrados. Acho interessante que ele diz, né? O inferior, a posição dele não é menos sagrada do que a posição do superior. Ele já está dizendo que todas as duas posições são sagradas, porque são posições que nos foi dada, são posições que são oportunidade de construção em nós do bem. Se este último, né, o inferior, é importante pontuar isso, que na leitura, no texto, ele pontua os espíritas, né? Ele diz assim: se este último é espírita, sua consciência lhe dirá, melhor ainda, que deles não está dispensado. Olha só que interessante, né? Mesmo quando seu chefe não cumprisse os seus, porque sabe que não se deve restituir o mal com o mal. Então, se eu estou na posição de inferior, eu sou espírita, eu preciso obedecer, preciso ter obediência. E aí eu estou dizendo isso para mim mesmo, né? Porque ao longo da minha trajetória, eu fui muito teimosa, fui muito reativa em relação a obedecer, digamos assim, passivamente. Não estou falando de pacificamente, passivamente. E a doutrina dos espíritos não está colocando aqui que a pessoa tem que ser passiva. Precisamos ter paciência e não devolver o mal com o mal. Porém, temos a obrigação de nos comportarmos através do nosso exemplo, tendo a paciência necessária e fazer a nossa construção coletiva, nos organizando socialmente para combater juntos a exploração, combatermos juntos, coletivamente, nos organizando, e aí tem várias formas para dirimir do mundo, dos comportamentos, a exploração do homem pelo homem, para que um massacre o outro e o forte use o fraco para mandar mais, para enriquecer mais. Isso a doutrina não é a favor. Pelo contrário, nós somos instrumentalizados, temos conhecimento suficiente para sabermos agir pacificamente, mas sem sermos passivos. Falando de amor, de organização, com respeito, com fraternidade, construindo a igualdade. E isso tem a ver com a resignação e a humildade. Sermos simples, tolerantes, porém mostrando e buscando os nossos direitos. Então tem uma passagem aqui nesse livrinho, né, Allan Kardec, essencial, que ele diz, né, interessante: quando o homem praticar a lei de Deus, terá uma ordem social fundada na justiça e na solidariedade, e ele mesmo também será melhor. Olha, e ele mesmo será melhor. Porque quando a gente construi o bem coletivamente, junto do outro, para o outro, nós também estaremos sendo beneficiados. Então, o homem é muitas vezes infeliz apenas pela importância que dá às coisas deste mundo. Se a gente der importância mais às coisas do mundo, que são a vaidade, a ambição e a cobiça frustrada, que fazem a nossa infelicidade. Então, aquele que vê
felicidade apenas na satisfação do orgulho e dos apetites grosseiros, fica infeliz quando não pode satisfazê-los. Então, precisamos pensar no bem coletivo e na posição que nós nos encontramos, nas experiências, nas relações uns com os outros, lembrarmos sempre de amor, da lei de amor, justiça e caridade. Amar, mas sem ser contra ou a favor de uns e de outros, mas ser sempre a favor da justiça. A justiça pautada na caridade. E a caridade nos convida a sermos benevolentes, indulgentes e perdoar. E esse perdão é construído nessas relações. Então, muitas vezes a gente vem na condição de precisarmos obedecer e às vezes de uma forma bem dura, porque um dia, na posição de superiores, a gente humilhou, a gente maltratou. Então, pela lei de ação e reação, nós precisamos, muitas vezes, para construir esse homem de bem, essa mulher do bem, passarmos pela dor que fizemos o outro passar. Então, que nós possamos estar pensando sobre isso quando estivermos na relação com o outro, em que podemos tomar decisões, podemos tomar atitudes em prol do outro, a favor do outro, e fazer o que tem que ser feito, construindo o bem em nós, no outro e na sociedade. Para isso precisamos ter uma visão comunitária, uma visão do bem coletivo, porque essas experiências, todas elas na carne, é preciso a gente pensar coletivamente. E ninguém será feliz se existir algum irmão, em qualquer lugar que seja, infeliz. Então, que nós possamos pensar na felicidade, como eu disse no início, e precisamos ser perfeitos para construir a nossa felicidade. A nossa felicidade, não é a minha, não é a sua, a nossa. Vamos pensar nisso. Paz e bem, que Deus nos abençoe, nos dê fortaleza para, na posição de inferiores, como cidadãos comuns, estar compreendendo que estamos vivendo, o que estamos vivendo hoje no Brasil, faz parte da nossa história, faz parte dessa experiência. Entender que estamos vivendo a lei de causa e efeito, mas sendo resilientes, sendo pacientes, pacíficos, lutando sempre pelo bem comum. Que Deus nos abençoe. Muita paz. E obrigada pela escuta. Tchau.